E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Dessa vez vamos fazer um resumo sobre a League One e a League Two, que foram encerradas essa semana. Hoje eu tô aqui com o Giuseppe. Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou administrador da Shrimpers Brasil, perfil dedicado ao Southend United. Tô aqui também com o Bernardo. Opa, galera, beleza? Meu nome é Bernardo, sou dono da Blackpool Brasil e obrigado pelo convite, Gabriel. Estamos aqui também com o João. Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou administrador da página no Instagram Histórias de Times Ingleses. Obrigado pelo convite, Gabriel. Muito bem, pessoal. Começando a comentar um pouco sobre a League Two, que foi encerrada essa semana. Os times votaram devido à pandemia do coronavírus. Votaram para encerrar imediatamente a competição. O que aconteceu? Com isso, o Swindon ficou como campeão da League Two. 21 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Foram muito bem. Tiveram um artilheiro Ian Doyle. Em segundo ficou Crewe, que subiu direto também. A surpresa do campeonato, foi muito bem. E em terceiro ficou Plymouth, que subiu direto com o Swindon e o Crewe. Para a zona dos playoffs, nós teremos o Cheltenham enfrentando o Northampton. Jogaço. E teremos o Exeter enfrentando o Colchester. 2 jogões. Em oitavo, para surpresa de todos, ficou Port Vale, acima até de Bradford City, Forest Green, etc. Foram muito bem essa temporada e surpreenderam a todos. No meio de tabela nós tivemos o Walsall decepcionando, o Newport indo bem mal. Temporada passada chegaram à final dos playoffs. O Scunthorpe, que recém-rebaixado da League One, ficou em 20º colocado, muito mal. Assim como o Mansfield, 21º, brigando os dois para não cair, muito mal na competição. E o rebaixado da competição ficou o Stevenage, o único rebaixado, para National League. 3 vitórias apenas no campeonato. Foram muito, muito mal. João, o que você diz sobre essa temporada da League Two? Eu destaco positivamente a equipe do Swindon, né, que acabou ficando com o título, mas eu esperava que o Plymouth conseguiria essa taça. Equipe bem superior, que caiu na temporada passada e achava que ia brigar, estava ali brigando, mas acabou em terceiro lugar. Outro destaque bem positivo é para o Northampton, que caiu algumas temporadas atrás, se reergueu e chegou até os playoffs e agora está buscando acesso novamente à terceira divisão. Um péssimo destaque é para a equipe do Stevenage, que acabou em último, uma das piores defesas, tomando 50 gols em 36 partidas. Muito bem. Vamos falar um pouco agora sobre as top 5 estatísticas da competição. Nós tivemos o de artilheiro, o Ian Doyle, do Swindon, que meteu 26 gols em 34 jogos. Foi muito bom para o time do Swindon, que acabou na liderança. Em segundo ficou o Nick Miner, o atacante do Mansfield, que meteu 14 gols em 33 jogos. Em terceiro ficou o Jerry Yates, do Swindon, que meteu 13 gols em 31 jogos. Em quarto ficou o Ryan Bowman, do Exeter City, que meteu 13 gols em 37 jogos. E em quinto ficou o atacante experiente Chris Porter, do Crewe, que meteu 12 gols em 26 jogos. De assistentes, em primeiro nós temos o Charlie Kirk, do Crewe, empatado com o Randall Williams. Os dois deram 14 assistências. Em terceiro nós temos o George Cooper, do Plymouth, mas que pertence ao Peterborough, que deu 12 assistências em 27 jogos. Em quarto ficou o David Worrell, do Port Vale, que deu 11 assistências em 34 jogos e foi o jogador que mais criou chance de gol na competição. Em quinto ficou o Nick Adams, o ponta do Northampton, que deu 11 assistências em 37 jogos. Quem ficou com a luva de ouro da competição ficou para o Alex Palmer, goleiro jovem que pertence ao West Bromwich, mas estava emprestado ao Plymouth. Ficou 14 jogos sem sofrer gols de 37 jogados. Em segundo ficou David Cornell, muito importante para a campanha do Northampton. Ficou 13 jogos sem sofrer gol de 34 jogados. Em terceiro ficou o goleiro Tom King do Newport County, com 12 jogos sem sofrer gol de 31 jogados. Em quarto ficou o experiente Dean Gerken, do Colchester, que ficou 11 jogos sem sofrer gol de 36 jogados. E em quinto nós temos o goleiro também experiente Scott Brown, do Port Vale, que ficou 11 jogos sem sofrer gol de 37 jogados. Giuseppe, qual a sua opinião sobre esses destaques da League Two?
Bom, vamos começar com a parte de artilheiros, né? Com o Ewan Doyle, que já está sendo especulado em vários times da League One e também da League Two, pela sua, cara, excelente campanha nessa temporada, marcando 26 gols em 34 jogos, é uma média muito boa. No quesito assistências, o jovem jogador do Crew, o Charlie Kirk, metendo 14 assistências, foi uma surpresa. Pela juventude do jogador, né? E ter essa estatística na carreira dele vai fazer muito bem para o seu futuro. Já no quesito luva de ouro, né? O goleiro joga sem sofrer gol. Eu gostei de ver esse Alex Palmer do West Bromwich, que defende as cores do Plymouth, que conseguiu essa marca muito impressionante de 14 jogos sem sofrer gol, de 37 jogados, que nessas ligas inferiores, assim, geralmente saem mais gols do que o habitual, né? Então, ter uma marca dessas é realmente importante. Rumando agora para a League One, nós tivemos como campeão o Coventry City, com uma campanha magnífica, apenas 3 derrotas em 34 jogos. Foi muito bem, teve a melhor defesa do campeonato. Em segundo, nós tivemos o Rotherham United, mais tradicional, esperado, tá? Entre essa parte da tabela. Em terceiro, com o critério de pontos por jogos, nós tivemos o Wycombe, que foi muito bem também, uma surpresa muito grata para todos. Em quarto, nós tivemos o Oxford United, ótima campanha do time. Em quinto, nós tivemos o tradicional Portsmouth, que foi muito bem, vai conseguir uma vaguinha nos playoffs. E em sexto ficou o Fleetwood Town também, uma surpresa muito grata para todos. Fora dos playoffs, nós temos o Peterborough, que teve, por incrível que pareça, o melhor ataque da competição, com o Ivan Toney metendo gol a rodo. Em oitavo, nós tivemos o Sunderland, gigante da Inglaterra, nem nas zonas dos playoffs. Abaixo do Sunderland, nós temos o Gillingham, que fez uma boa campanha pelo que era esperado do time. Em 11º, nós tivemos o Ipswich, que para mim decepcionou muito. Teve muitas rodadas na liderança da competição. Em 13º, nós tivemos o Blackpool, o time do Bernardo, que desapontou bastante com o elenco que tinha. Em 19º, nós tivemos o Milton Keynes Dons, MK Dons, que para mim decepciona bastante. Tem elenco para brigar lá por cima da tabela, mas quase caiu essa temporada. E dos rebaixados, nós temos o Tranmere, time do João, o Southend United, time do Giuseppe, e em último o Bolton, que sofreu aquela punição de menos 12 pontos na temporada, o que ferrou bastante com o time. Bernardo, o que você diz sobre essa tabela da League One? Bom, Gabriel, vou começar de baixo para cima. Vamos começar destacando o Bolton. Para mim, se não tivesse a punição de menos 12 pontos, possivelmente eles brigariam na cabeça para sair da zona de rebaixamento, mas seria uma temporada de qualquer jeito desastrosa. O Southend jogou mal demais e mereceu cair. O Tranmere, eu acho que podia ter, não podia ter ganhado um jogo ali, podia não ter empatado um jogo aqui. E o Wimbledon, que é um time covarde, ressaltando isso, e foi salvo pelo Marcus Force, que você acabou não citando o Wimbledon, conseguiu escapar por um ponto. Falando um pouquinho do MK Dons, o MK Dons, para mim, decepciona por causa do seu ataque. Seu ataque é galáctico. Tem um dos melhores ataques na teoria da competição. Falando um pouquinho do meu Blackpool, o time decepcionou porque escolheu o Simon Grayson como técnico, como já dito anteriormente em algum podcast. E, para mim, a maior decepção da League One se chama Sunderland. Por, por dois motivos. A torcida já estava cobrando demais e o time acabou não rendendo com contratações de peso. Laferte, o Scowen, que veio do QPR, e acabou não rendendo. Mas, para mim, todos que estão nos playoffs e que subiram direto foi merecido porque o campeonato deles foram excelentes. Mas desses eu destaco o Fleetwood, que ninguém esperava, que o Joey Barton fez um milagre. E o Wycombe, que chegou de mansinho na Liga 1, se estabilizou no ano passado e nesse ano tá brigando nas cabeças para subir. Muito bem, o Sunderland decepcionou muito, e o Wimbledon não comentei até por causa que é comum. O Wimbledon, temporada passada, foi salvo pelo saldo de gols.
e acabou rebaixado o Plymouth na temporada passada. E essa temporada foi por 3 pontinhos que eles não foram rebaixados. Sempre essa história. De artilheiros da competição, da League One, ficou com o Ivan Toney, artilharia, o atacante do Peterborough, que meteu 24 gols em 32 jogos, muito bem. Em segundo ficou o Armand Gnanduillet, do Blackpool, com 15 gols em 30 jogos, que já anunciou que vai deixar o clube no fim da temporada. Em terceiro ficou o Paddy Madden, o atacante do Fleetwood, que meteu 15 gols em 35 jogos. Em quarto ficou o Matt Guren, atacante do Coventry City, que meteu 14 gols em 26 jogos. E em quinto ficou o Tyler Walker, o jovem que pertence ao Nottingham Forest, que estava emprestado ao Lincoln, que meteu 14 gols em 29 jogos. De assistências, em primeiro ficou o experiente Liam Finney, do Blackpool, com 15 assistências em 35 jogos. Em segundo ficou Chris Maguire, do Sunderland, com 12 assistências em 35 jogos. Em terceiro ficou Scott Fraser, o ponta do Burton, deu 11 assistências em 30 jogos. Em quarto ficou o James Henry, do Oxford United, com 9 assistências em 30 jogos. E em quinto ficou George Grant, o meio-campista do Lincoln City, com 9 assistências em 32 jogos. Com a luva de ouro ficou Christy Pym, goleiro do Peterborough, que não sofreu gols em 15 jogos dos 35 jogados. Em segundo ficou Marco Marozzi, ótimo destaque na competição, com 14 jogos sem sofrer gols de 34 jogados. Em terceiro ficou Ryan Alsop, do Wycombe, 13 jogos sem sofrer gol de 32 jogados. Em quarto ficou Jack Bonham, ex-Brentford, que ficou 13 jogos sem sofrer gols de 35 jogos, goleiro do Gillingham. E em quinto ficou o experiente Simon Eastwood, goleiro do Oxford, com 12 jogos sem sofrer gol de 29 jogados. Giuseppe, o que você diz sobre esses dados da League One? Bom, de artilheiros tivemos o Ivan Toney, né? Realmente foi um destaque muito surpreendente, né? Defendendo as cores do Peterborough, que, como você disse, provavelmente vai ser vendido, né? Já que o Peterborough não conseguiu chegar aos playoffs, né? Essa vaguinha foi roubada pelo time do Fleetwood. Gnanduillet também, eu achei um baita destaque para a campanha meio que decepcionante do Blackpool, né? Conseguir fazer essa campanha de 15 gols em 30 jogos foi bastante impressionante. Aí, no quesito assistências, outro cara do Blackpool, o Liam Finney, com 15 assistências em 35 jogos, também foram bons números para campanha abaixo do esperado do Blackpool. E no quesito jogos sem sofrer gol, o Christy Pym, do Peterborough, de novo, com 15 jogos sem sofrer gol, de 35 jogados. Também são ótimos números para o ataque e defesa fartíssimos do Peterborough nessa temporada. Pois é, o Peterborough foi um dos líderes de estatísticas da temporada, tem o melhor ataque, o goleiro que menos sofreu gol, mas mesmo assim ficou apenas na 7ª colocação, afora até da zona dos playoffs. Agora, para finalizar o podcast, cada um diz o jogo mais emocionante, a decepção, o destaque e o melhor jogador de cada competição. Eu começo pela League 2. Para mim, o jogo mais emocionante foi a derrota do New Park County fora de casa para o Oldham Athletic, que foi um 5-0, que depois dessa derrota o time desandou total. Tava até brigando lá em cima por playoffs, uma vaguinha lá. Depois dessa derrota o time não conseguiu fazer um progresso bacana e acabou na 14ª posição. Para mim, o destaque positivo da competição é o Crewe Alexandra, que ficou em segundo colocado, foi o melhor ataque da competição e foi muito bem, porque poucos esperavam chegar até na 2ª colocação, acima de times como Northampton, Plymouth, Exeter, etc. O time comandado pelo David Arton. Para mim, o destaque negativo foi o New Park County, que temporada passada fez um jogo muito parelho na final dos playoffs contra o Tranmere, mas nessa temporada não enganou, fez apenas 32 gols em 36 jogos, um dos piores ataques da competição, mesmo na 14ª colocação, e foi muito mal. E, para mim, o melhor jogador da competição foi o Charlie Kirk, o ponta jovem do Crewe Alexandra, que, além de ter sido líder de assistências da competição, fez 7 gols, ajudando o time a chegar na 2ª colocação. João, seus destaques e decepções?
O meu destaque positivo vai para o Northampton, que caiu há 2 temporadas atrás e agora chegou até os playoffs. E o meu destaque negativo é que o do Bradford City, que caiu na temporada passada e esperava que eles subiriam direto para a League One novamente. Mas o clube não chegou nem nos playoffs. O placar mais elástico foi a vitória do Cambridge United por 3-2 diante do Crewe, que estava brigando lá em cima nessa época. E para mim, o melhor jogador da competição foi o Charlie King também. Muito bem. Bernardo, seus destaques e decepções. Meu destaque positivo vai para o Colchester, que mesmo com um elenco jovem conseguiu chegar nos playoffs. E eu trouxe uma estatística interessante deles. 50% das derrotas deles, que foram 9 no campeonato, foi fora de casa. Eles têm meio que uma hegemonia dentro de casa. Meu destaque negativo vai para o Walsall. Fez 17 pontos em 19 jogos fora de casa. O meu jogo emocionante da League 2 vai para Forest Green 4, Mansfield 3. Tivemos 2 gols nos acréscimos. E o melhor jogador na competição, na minha opinião, foi o Alex Palmer, que salvou o Plymouth de tomar muitos gols na competição. Muito bem. Giuseppe, fala suas decepções e seus destaques. Bom, para mim, uma surpresa da League 2 foi o Cheltenham. A equipe comandada pelo Michael Duff conseguiu segurar a sua vaguinha lá nos playoffs, o que realmente não é muito comum de acontecer, né? Ver o Cheltenham brigando por playoffs e brigando lá em cima. O meu destaque negativo vai para o Mansfield, pela temporada que fez no último ano, que chegou até nos playoffs, se eu não me engano, e nessa temporada realmente brigou brigou lá embaixo, realmente para não cair para a quinta divisão. Já o jogo memorável dessa campanha foi um jogo do Mansfield, quem diria, um 6-1 sobre o Oldham Athletic na 13ª rodada, no qual o Oldham teve 2 jogadores expulsos e com isso o Mansfield conseguiu abrir uma vantagem muito, muito grande e o Oldham realmente não teve como segurar. Para mim, o melhor jogador da competição foi o Ewan Doyle, do Swindon, sendo o artilheiro máximo do campeonato e brilhando muito nessa campanha do Swindon, que realmente foi surpreendente. Muito bem. Subindo agora para a League One, para mim, o jogo destaque da competição foi o 4-0 do Peterborough em cima do Wycombe, com 2 gols do Ivan Toney. O time destruiu o Wycombe, que naquela época, nas primeiras rodadas, estava na liderança da competição, e isso deu um baque gigante no Wycombe, que depois não conseguiu retomar a boa fase e acabou por não conseguir a vaga direta para Championship. Para mim, o time de destaque da competição é o Wycombe mesmo, que poucos esperavam que ia brigar lá em cima na tabela por playoffs, até para subir direto para Championship, e vai ter um jogaço contra o Fleetwood nos playoffs para ver quem é que vai para a final contra o Oxford ou contra o Portsmouth. Para mim, o destaque negativo da competição vai para o Ipswich Town, recém-rebaixado da Championship. Quase não perdeu elenco, conseguiu se reestruturar bem, mas acabou por decair muito no final da competição e acabou na 11ª colocação. Para mim, o maior destaque da competição foi o Ivan Toney, o atacante do Peterborough. Foi muito bem. Meter 24 gols em 30 jogos não é para qualquer um. E provavelmente na temporada que vem não vai permanecer no time. O próprio dono do clube, do Peterborough, falou abertamente que se o Peterborough não subisse para a Championship, o Ivan Toney não permaneceria no clube. Então, provavelmente, Ivan Toney vai pintar num time de Championship temporada que vem. João, seus destaques positivos e negativos da League One. Tá, o meu destaque positivo vai para a equipe do Coventry, que acabou se sagrando campeão da liga. Um time que eu não esperava que conseguiria esse feito
E uma das 3 derrotas do clube foi para a equipe do Tremere por 1-0. Meu destaque negativo vai para a equipe do Burton Albion, que tem uma equipe mediana e eu achava que ia brigar lá em cima. Um jogo memorável que eu comento é a vitória do Burton Albion por 4-3 em cima do Bolton. Um jogão. E o jogador de destaque para mim é o Ivan Toney também, atacante do Peterborough. Bernardo, o que você dizer sobre os destaques positivos e negativos da League One? Para mim, o maior destaque positivo foi o Fleetwood, que com um elenco de pouca mídia conseguiu jogar muita bola. E o maior destaque deles que eu anotei aqui foi o Pad Maiden, que marcou 15 gols em 35 jogos. Meu destaque negativo é para o MK Dons, que com um elenco razoável teve a pior campanha fora de casa, fazendo a sua torcida viajar para ser humilhado. Para mim, o melhor jogador da competição foi, de longe, o Armand Dignandulé, sendo um pouco clubista, mas eu faço uma menção honrosa ao Marco Marozzi, goleirão do Coventry, que subiu para a Championship. Para mim, o jogo marcante foi o Blackpool 2, Bolton 1, decidido no último minuto com o gol do Dewsbury Hall. E basicamente é isso. Muito bem. Para finalizar, Giuseppe? Bom, para mim, destaque positivo foi, de novo, né, o Oxford United, comandado pelo Carl Robinson, conseguiu garantir a vaguinha ali nos playoffs. Já como destaque negativo, vou ser clubista também, vou falar do Southampton, que infelizmente realmente, essa temporada deu tudo. Tudo que podia dar errado, deu errado. Sendo pior, time que menos venceu, time que mais tomou gols. Então, para mim, fica esse destaque negativo. Para mim, o jogo legal dessa temporada, o jogo marcante, foi o 4-3 do Blackpool em cima do Peterborough, com 2 gols do Gnabry, para destacar. E já como jogador destaque, eu coloco o Jack Boyan, do goleiro do Gillingham, que o Gillingham você realmente dificilmente vê na parte de cima da tabela. E ver uma estatística com o goleiro, com qualquer jogador do Gillingham, realmente é uma coisa diferenciada na League One. Exatamente, o William surpreendeu muito essa temporada. Finalizamos por aqui então, pessoal. Podcast bem rapidão, dando aquela resumida na League One e na League Two. Obrigado pela participação, João. Obrigado aí pelo convite, Gabriel, e sempre que precisar, pode contar comigo. Valeu, Bernardo. Muito obrigado pelo convite, Gabriel, e estamos sempre à disposição para discutir aí sobre os assuntos do futebol inglês. E Giuseppe. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre que houver uma oportunidade, estaremos aqui para debater mais sobre o futebol inglês e ajudar o podcast cada vez mais a crescer. Muito bem, pessoal. Obrigado por ter escutado o podcast e até a próxima.